Amados, eu sei que o interesse de Deus é comunicar algo ao nosso coração. Eu sei que você não entrou aqui sem expectativa, senão você não teria nem vindo. E eu sei que se nós colocamos a nossa expectativa na pessoa certa, que é o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria, nos convenceria, nos diria toda a verdade. Então, creia que você vai ser ensinado na verdade da palavra essa noite. Amém? Você não precisa acreditar porque sou eu que estou dizendo, porque alguém está dizendo. Você crê porque o Espírito Santo te diz o que é verdade. Porque o Espírito Santo esclarece que a sua palavra e eles estão operando com o mesmo propósito. E eles são ungidos para nos ensinar. Amém, irmãos? Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu estava recebendo muito. Eu estava lá no terceiro céu, amém? Estava lá adorando ao meu Senhor. E coisas saltaram no meu coração, amado, confirmando aquilo que eu queria ministrar para vocês nessa noite, por intermédio do Senhor, da sua unção. E algumas canções que nós cantamos aqui, não sei se a segunda ou a terceira falava de eu entrego tudo, eu me entrego, eu entrego o meu coração. E eu queria falar um pouco sobre entrega nessa noite, amém? Você está disposto a isso? E a gente teve um bom tempo lá com os jovens, né? Estou até de juventude hoje, glória a Deus. Cadê os jovens? Vocês estão aí, gente? Vocês estão acordados, pessoal? Que amado, você não sabe, esse povo não dorme. Oh, glória a Deus. Mas foi um tempo muito bom. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre entrega, né? A gente fala sobre entrega em vários aspectos e a gente fala sobre entrega em vários âmbitos da nossa vida. Mas se existe alguém que foi símbolo de uma entrega na palavra, na Bíblia, esse alguém foi Abraão. Quantos já ouviram falar de Abraão aqui? Você já ouviu falar de Abraão? E a mais famosa entrega de Abraão foi o quê, querido? Quem se lembra? Foi o seu filho Isaque. E daí, desse episódio que de fato aconteceu, a gente cresceu e desenvolveu uma ideia de que a gente precisa entregar coisas a Deus e que essa entrega é difícil, é dolorosa e que muitas vezes é a prova. E a gente fica, meu Deus, entrega o seu Isaque, entrega logo esse Isaque, meu Deus. E a gente não entende muito como isso aconteceu. Não sei se você está pensando de onde ela tirou isso, mas eu já ouvi muito, querido. Entrega o Isaque, esse é seu Isaque, esse é seu Isaque. E eu comecei a meditar sobre essas coisas. Meditando quando eu estava ensinando uma matéria que se chama Aliança de Sangue, eu descobri muitas coisas sobre relacionamento com Deus. A primeira coisa é que Deus ele se relaciona conosco através de uma aliança. E se Deus tem uma aliança conosco, amado, Ele está comprometido com você. Ele está comprometido com a sua vida. E Ele não te pede nada que já não seja direito dEle, porque Ele pertence a você e você pertence a Ele. Quantos entenderam? Meu Deus! E aí, eu me lembro que quando eu não entendo, eu me lembrei, né, que quando eu não entendia esse aspecto do relacionamento, eu olhava para essa cena e para essa história e achava que Deus estava sendo muito mal com Isaque. Ou com Abraão pedindo Isaque. Me desculpa se só eu achei isso, irmão, mas eu achava. Eu ficava, meu Deus, o Senhor dá Isaque. O Senhor promete Isaque. O Senhor diz que é em Isaque que esse homem vai ter uma grande descendência. Aí o Senhor vai e pede Isaque. Tá ótimo, Deus. Você nunca pensou sobre isso, irmãos? Ou só eu? Ele promete Isaque. Ele diz que em Isaque, aquele filho será chamado a uma descendência numerosa. Uma descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. Mas agora ele pede Isaque. E eu ficava, Deus, como te entender? Que mistério é esse? Mas não há mistérios com Deus, irmão, porque mistério não te abençoa. Só te abençoa aquilo que é revelado e você pode entender. E Deus, na verdade, vai fazer uma tratativa com Abraão que percorreu toda a história e nos alcançou. E eu vou te provar isso hoje pela palavra. Se nós começamos a olhar essa história, não mais pelo lado poético, mas entendendo que Deus pediu algo a Abraão, para aumentar ainda mais Abraão, nós vamos nos desprender de muitas coisas dessa vida, amado. Nós vamos entender que Deus nunca nos pede nada
sem um propósito de quê? De nos aumentar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Nós crescemos com uma mentalidade que Deus está nos escondendo coisas e está nos privando de coisas. Nós ficamos, Deus talvez está me enganando, ou Ele está me escondendo algo, Ele me pediu algo e eu não estou entendendo muito bem. Mas, amado, nós precisamos nos extravasar, nos entregar num relacionamento profundo com Deus, sabendo que Ele não nos rouba, que Ele não nos furta, que Ele não nos infringe, mas que tudo que Ele nos pede é sempre para nos aumentar cada vez mais e mais e mais e mais. E meditando sobre, antes de chegar a essa história, eu comecei a pensar sobre a história de Abraão. Porque a gente chega só lá no capítulo 22 e já lê essa história. Mas eu não vou ler tudo o que eu gostaria, mas eu quero citar alguns versículos aqui, saltados. Depois você pode ler na sua casa. Você vai receber de Deus nessa noite, querido. Fica pronto, amém? Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu creio na sua unção que opera em nós e através de nós, amém? Lá no capítulo 12, Gênesis 12, a gente já vai chegar no texto ápice dessa história. Mas abre lá em Gênesis 12 e eu quero compartilhar algo com você a partir daqui. A Bíblia diz assim, eu posso ler em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui ele ainda era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amados, eu só queria ler esse chamamento de Abraão. A história de Abraão já começa com um passo de fé. Se você parar para pensar, Deus chama esse homem e diz, sabe Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia ainda nem que terra era, querido. Isso seria como nos dias de hoje, arrumar a nossa mala, ir para o aeroporto e ficar lá no aeroporto. E ficar lá. E alguém passar e perguntar, você está indo para onde? Não sei, Deus vai me mostrar ainda. Mas sua mala está pronta. Isso foi um passo de fé grandioso demais, porque Deus não deu todas as vertentes do seu plano. Não disse, você vai fazer isto. Ele disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu já começo aprendendo com Abraão a partir daqui, querido. Eu já começo aprendendo a Abraão que eu não posso querer saber o passo 4 se eu não obedeci o 3, se eu não obedeci o 2, se eu não obedeci o 1. Eu não posso querer saber o que acontecerá ano que vem, se neste tempo eu já não estou fazendo as coisas que Deus me mandou fazer. Eu preciso começar a obedecer e passos de obediência vão esclarecer o plano dele de uma forma geral. À medida que eu caminho, eu vou entendendo aquilo que ele quer para mim e vou confiando que ele vai me mostrar e me levar a um lugar de segurança. Quantos creem nisso? Amém? Às vezes a gente quer entender coisas que estão lá na frente. E Deus vai nos revelar. Mas existem coisas que Ele já nos disse hoje. Nós já podemos obedecer. E à medida que obedecemos, Ele vai nos revelando. E vai nos aumentando. E vai esclarecendo. E Abraão sai desse jeito. Ele sai e vai para a terra que Deus ainda o mostraria. E dá uma palavra a ele. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Ele diz, sabe? Seja uma bênção. E, amado, eu quero começar a falar sobre esse relacionamento. Aqui era uma época onde Deus se relacionava com homens por meio ainda de sacrifícios. Por quê? Porque Deus já não habitava dentro do homem por causa do pecado. A maneira de alguém declarar ou mostrar a sua fé em Deus era levantando altares, era fazendo sacrifícios e ali mostrando a sua devoção a Deus. Por quê? Porque as próprias pessoas não podiam ser um sacrifício vivo a Deus. Isso só aconteceu quando Jesus veio e nos trouxe para esse lugar onde a sua própria vida pode ser recebida diante de Deus. Amém? Mas ainda aqui era uma maneira que esses homens tinham de se relacionar com Deus, de mostrar a sua fé nele. E a Bíblia vai dizer que Abraão era um homem de relacionamentos. Abraão entendia em altares que Deus se agradava da vida dele.
E a Bíblia vai declarar em toda a antiga aliança que esses sacrifícios feitos em fé eram recebidos por Deus como uma entrega. Diga, entrega. E aí na sequência do capítulo, no versículo 7, a Bíblia diz assim, apareceu, 12:7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo, amado, que Abraão edificava altares, invocava o Senhor, o Senhor aparecia a ele estava tendo uma vida no nível em que se podia, um relacionamento com Deus. Quantos estão vendo isso aqui? A Bíblia diz que o Senhor lhe aparecera, ele edificou um altar, ele invocou o nome do Senhor, ou seja, ele estava sendo uma pessoa intensa em entregar a sua vida a Deus e a crer que Deus tinha algo grandioso para a vida dele. Você está entendendo que até chegar ao 22 está sendo construída uma história de confiança e de fé, querido? Glória a Deus! Que hoje eu vou acabar com essa história de que ele entregou Isaac chorando, ok? Você está me amando ainda? Entrega o seu Isaac. Só que a sua Bíblia nem a minha diz que ele entregou Isaac desse jeito. E eu vou chegar até lá, ok? Ele está confiando em Deus. Ele está confiando que Deus está dando uma palavra a ele. Eu vou te dar essa terra por herança. Você vai ser uma grande nação. Ele está recebendo informações de Deus à medida que ele caminha num relacionamento com ele. E a Bíblia diz que de tempos em tempos, Abraão ainda edificava altares ao Senhor. Ele não corria para o Senhor só quando ele precisava. Quantos entenderam? Fica para meditação, não é, da igreja? Mas ainda que a gente procure quando a gente precisa, Ele está com as suas mãos estendidas a nós, amém? Ele não lança em rosto. Mas eu só estou te provando com isso que ele era uma pessoa que construiu um nível de relacionamento. Ele vinha de tempos em tempos edificando altares ao Senhor. E a Bíblia diz lá em Gênesis 13, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 2 do 13, era Abraão muito pobre. Sua Bíblia não diz isso, querido? Era Abraão muito rico. E a Bíblia diz, possuía gado, possuía prata, possuía ouro. Amados, a Bíblia está dizendo que esse homem, por causa do relacionamento com Deus, era abastado. Ele tinha o que ele precisava. E nós vemos as bênçãos perseguindo Abraão. Isso para nós, igreja, nos ministra muito. Sabe por quê? Porque ninguém que crê em Deus corre atrás de bênção. Porque eu creio em Deus, as bênçãos me perseguem. É o contrário, irmãos. Porque eu desenvolvo um relacionamento com Deus. Porque o meu coração não está em bênção, mas está em conhecê-lo como Ele é. Mas está em me relacionar com Ele. Quando eu olho, o que aconteceu? Tem bênção me perseguindo. E eu olho, meu Deus, quanta bênção. Está me perseguindo. Agora, irmãos, é interessante, porque a gente olha essa palavra muito rico e diz, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Porque dinheiro, irmã, dinheiro afasta a gente de Deus, irmã. Ô, irmã, não, prefiro ficar sem nada, porque dinheiro afasta a gente de Deus. Amado, se dinheiro afastasse você de Deus, o diabo te dava dinheiro todo dia. Sim ou não, gente? Aumentava seu salário todo dia. Você chegava no trabalho, um aumento de salário. Oh, meu Deus, até que o diabo é meu amigo. Ele faz isso. Ele não faz. Se fosse para te afastar de Deus, ele faria isso. Mas, amado, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O problema não é ter. O problema é não entender o que ter significa. O problema é colocar as coisas num lugar em que Deus deve ter a primazia. E todas as coisas que vêm depois disso são somente para nos servir. São somente para servir aos outros e não para tomar o lugar que é só de Deus no nosso coração. Na verdade, eu sempre digo, dinheiro nunca te afasta de Deus. Dinheiro só mostra onde o seu coração sempre esteve. Por quê? Porque tem gente que não tem nada e tem seu coração afastado de Deus, longe de Deus. E também tem gente que não tem nada e tem seu coração perto de Deus.
E porque tem seu coração em Deus, Deus vai fazer algo. As bênçãos vão persegui-lo. É só continuar firme naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Mas eu não estou com Deus porque Ele pode fazer. Eu estou com Deus porque Ele é e por isso eu tenho. Quantos entenderam? Abraão entendia isso, amado. Abraão era tão rico que ele deixou o sobrinho escolher. Olha para tudo, qual parte você quer? Só rico, amado, faz isso. Olha para tudo isso aqui, escolhe uma parte. Porque os pastores dos seus rebanhos e dos meus rebanhos estão brigando, porque é muito rebanho. Olha que pobreza, irmão. E ele disse, escolhe você para que não haja briga. Você vê Deus sendo agradado em aumentar esse homem? Você entende que esse homem não tinha um coração nisso? Você entende que isso não movia o coração desse homem? Por quê? Porque ele desenvolveu o seu relacionamento com Deus. Ele está desenvolvendo no nível em que ele pode o entendimento de que Deus é aquele que o guarda, de que Deus é aquele que o supre, de que Deus é aquele que o aumenta. Então, entregar para o seu sobrinho não era nada, porque era Deus que dava. Amém? E ele continua. Relacionamento. Eu estou te mostrando os níveis de caminhada para chegar em Isaac, ok? Aí lá no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que vai haver uma guerra. Depois você lê todo o 14 na sua casa. Gênesis 14 vai haver uma guerra de 4 reis contra 5. E a Bíblia diz que Ló, o sobrinho de Abraão, ele morava em Sodoma. E algumas pessoas pegaram Ló, levaram Ló cativo. O versículo 12 do capítulo 14 diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, levaram Ló cativo, levaram os bens de Ló cativo. E sabe o que aconteceu, amado? Havia uma palavra sobre Abraão, que Abraão não tinha um escudo próprio. Havia uma palavra sobre Abraão que Deus era o seu escudo. Que Deus era aquele que dava força a ele. Que Deus era aquele que o guardava. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele sabe, ele descobre que aconteceu isso com o seu sobrinho. A Bíblia diz no versículo 14, do verso 14, do capítulo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E a Bíblia diz no 16 agora, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as suas mulheres e o povo. Ou seja, ele conseguiu resgatar o seu sobrinho, conseguiu resgatar os bens, e conseguiu livrar aquele cativeiro. E aí, amado, se fosse alguém que confiasse no seu próprio braço, ia dizer o quê? Eu tenho um exército poderoso na minha casa. Eu fiz sair homens da minha casa, porque a Bíblia diz que ele fez sair homens criados em sua casa. Ele tinha um exército, você está entendendo? Só que a Bíblia não exalta isso, ou ela narra isso, mas Abraão não se exalta com isso. Ele faz esse exército sair para buscar o seu sobrinho, mas ele não traz os holofotes para ele. Glória, você vai entender, amado. A gente vai seguir lendo e você vai entender por quê. Ele não traz os holofotes para ele dizendo, foi a minha força que me trouxe isso. Ou foram os meus bens, ou foi o meu exército que me trouxe isso. Fui eu com a minha força e o meu exército que consegui libertar o meu sobrinho Ló. Ele não vai se exaltar com isso. A Bíblia diz no versículo 18, Melquisedeque, ainda do mesmo capítulo, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, esse sacerdote, Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha para mim, amado, ele encontra esse sacerdote. E nessa aliança, nesse contexto, as pessoas encontrarem um sacerdote, era reconhecer que havia um representante de Deus para o povo e do povo para Deus. Nesse contexto, ainda não havia lei mosaica, ainda não havia chegado lá. Mas um sacerdote era alguém que estava representando Deus ao povo e o povo para Deus. Você está comigo? Amém? Quando esse sacerdote encontra Abraão, ele diz, Abraão, bendito seja você, Abraão, porque Deus entregou esses adversários nas suas mãos.
E bendito seja você, porque Deus foi quem fez isso. Quantos entenderam? Quando ele abençoa Abraão dessa maneira, a Bíblia diz que Abraão tem uma maneira de reconhecer ou de agradecer tudo o que aconteceu. E a Bíblia diz no versículo seguinte, o 20 ainda, mas o finalzinho, a Bíblia diz: e de tudo, diga tudo, lhe deu Abraão o dízimo. Fica calmo, não vou falar de dízimo, ok? Não está na hora da oferta ainda, não é assim? Eu não combinei nada com o seu pastor, eu estou falando a palavra. Eu estou falando algo que aconteceu antes da lei. Eu estou falando algo que vem de pessoas que têm relacionamento com Deus e que entendem que se não fosse Deus dando, a gente não ia ter nada. Que quando eu devolvo a Ele, eu não faço nada. Porque eu só estou devolvendo a Ele aquilo que só Ele pode me dar. O sacerdote não pediu a Abraão para dar nada. Ele não disse a Abraão, me dá algo. Reconheça que eu sou o sacerdote. Não, foi algo devocional. Foi algo que extravasou de Abraão. Eu entendo que eu não teria nada, nem gado, nem prata, nem ouro, nem vencido essa batalha se não fosse Deus. O que eu posso fazer? De tudo Abraão deu o dízimo. Dízimo não é algo nem antes da lei, nem depois da lei, amado. Dízimo é algo de quem tem relacionamento e entende que só tem aquilo que só Deus poderia dar. Por isso ninguém tem que saber, teoricamente, se você deu, se você não deu. Isso é o seu coração. É entender que se não fosse Deus, algumas pessoas dizem, mas é meu trabalho, sou eu que trabalho. E se não fosse a sua vida, que foi Deus que te deu até a sua respiração. E se não fosse Ele sustentando os seus braços para trabalhar, amado. E se não fosse Deus, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. A nossa vida só tem sentido porque nós pertencemos a Ele. Aleluia. E aí você percebe essa caminhada de entrega de Abraão ao Senhor até aqui. Você está percebendo isso? Alguém que está caminhando em confiança diante de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 15, eu não vou ler nada daí, eu só vou citar para você, que Deus vai fazer uma aliança com Abraão, testificando a ele esse relacionamento. Vai haver um sacrifício e Deus vai dar algumas palavras para Abraão. Ainda Abraão, depois ele muda o nome, Abraão. E isso fala um pouco de relacionamento. Deus, depois disso, nunca mais se intitula só como Deus. Todas as vezes que ele vai se apresentar a alguém ou a alguma geração, ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Depois dessa aliança, ele não chega para as outras gerações e diz, eu sou Deus. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Porque quando alguém entra em aliança, em relacionamento, o que é seu passa a ser do outro. Mas o que é do outro também passa a ser seu. Não, amado, calma aí. É uma aliança com Deus. Isso significa que o que era de Abraão era de Deus. Mas o que era de Deus era de quem? De Abraão. Aí você fica, oh meu Deus, como é que é essa aliança? Jesus já veio, nos incluiu nas bênçãos dessa promessa, irmãos. É por isso que nós temos uma aliança com Deus, por intermédio de Jesus. Ele tem uma aliança com o homem Jesus, nós entramos por ela ou nela pela fé. E tudo que é de Deus é seu. Não, você podia ficar só um pouco animado, amado. Oh, glória! Tudo que é de Deus é seu. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não, gente, herdeiro. O que eu e você fizemos para ser herdeiro? Nada. Nós nascemos de Deus. E quando nós nascemos de Deus e eu estou agora nesse reino, a Bíblia diz que eu herdo tudo aquilo que é do meu Pai. Aleluia. Agora, o contrário é verdadeiro? Tudo que é meu é de Deus? Esse entendimento precisa ser dos dois lados. Tudo que é de Deus é meu. Eu tenho, segundo o que a Bíblia diz em Pedro, todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade. Ele nos chamou e nos doou as suas grandiosas promessas, pelas quais nos têm sido doadas todas elas. Nós somos co-participantes da natureza de Deus. Ele já nos deu tudo o que precisamos. Isso é real. Se torna vital em cada um de nós por meio da fé. Mas Deus já fez o
que precisava ter feito, irmãos. E cada um vive no nível da fé que já alcançou. Mas a parte de Deus, Ele já fez. Ele já provisionou tudo o que eu e você precisamos. Você crê nisso? Mas o que é nosso é de Deus. E vamos ver Abraão vivendo esse tipo de relacionamento. A Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão. E agora é de Abrão e é Abraão. Mas o nome de Deus também foi, por assim dizer, eu não vou dizer alterado, Ele é Deus. Mas foi incluído que Deus era o Deus de Abraão. Você está comigo? Você entendeu? Só se pode entregar um nome se uma aliança é feita. Só se pode entregar um nome a alguém se uma aliança é feita. Quando você teve um filho, você não ficou, eu não posso dar um nome para ele. Não. Por que você foi lá e registrou o seu filho? Porque ele nasceu de você, então ele pode ter o seu nome. Gente, aleluia! Quando Jesus nos traz para um novo lugar, a Bíblia diz que Ele nos deu o seu nome. Ele nos deu o nome de Jesus pertence à igreja. Para que nós tenhamos tudo aquilo que Deus já nos disse que é nosso. Amém, irmãos? Aí Abraão vai caminhando nesse entendimento. Você está falando da Areta, você está falando de Jesus e a gente está falando de Abraão. Vou te mostrar Jesus agora aqui, agora. Neste momento. Mas Jesus, a gente está em Gênesis. Você vai me mostrar Jesus amado. Fica ligado. Aleluia. Vamos lá para o 22, que era o que eu queria. Isso tudo foi uma introdução. Glória a Deus, gente. Que introdução grande. Gênesis 22. Aleluia. Está pronto para ler de um jeito que você nunca leu, irmão? Glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o homem caiu, amados, lembra da história de Adão e Eva? Todo mundo se lembra disso. Quando o homem caiu, a Bíblia diz que o homem entregou um governo que deveria ser do homem na terra para Satanás. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus desse século, ou o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que na tentação de Jesus, o diabo diz para Jesus: olha, Jesus, eu posso te dar todos esses reinos, porque me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Quem entregou esse reino, ou quem entregou esse mundo nas mãos de Satanás? Foi um homem. Para voltar com esse domínio, ou para voltar a ter, ou para voltar a ter autoridade sobre essas coisas, quem deveria fazer isso também? Deus ou um homem? Um homem. Se foi um homem que entregou, um homem tinha que tomar de volta. Se foi um homem que entregou, um homem tinha que tomar de volta. Para ser legal, para poder ter valor. Só que como Deus envia Jesus à terra para consertar essa história toda? Como Deus vai enviar Jesus à terra para consertar tudo aquilo que o pecado fez? De maneira legal. Ele tem que enviar Jesus de uma maneira onde ele não anule ou ele não faça nada errado, porque ele não pode infringir leis que ele mesmo estabeleceu. E amados, quando essa história vai acontecer, nós começamos a ver uma legalidade para que Deus comece o seu plano de salvação nessa terra. Para que Deus comece o seu plano em nos colocar em um bom lugar, em uma boa vida, para reinar com Ele. Precisava ser legal, precisava vir do coração de um homem, para que Deus pudesse fazer a parte dele. Um homem faz a parte dele, Deus faz a parte dele, e isso precisava ser legal. Precisava ser judicialmente certo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 22, o versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. E a gente fica com essa prova, não é? Pôs Deus Abraão à prova. O que a gente faz, amado, com os versículos que dizem que tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem vamos prestar contas? O que a gente faz com os versículos que dizem que Deus, Ele conhece tudo, Ele é o início, Ele é o fim, Ele sempre existiu, Ele é o eu sou. Eu quero te perguntar, alguma coisa surpreende Deus, irmãos? Alguma coisa pode dizer assim, Deus dizer, isso eu não esperava de você, filho. Você imagina, querido, Deus falando isso?
Deus não se surpreende nem quando você diz, essa semana eu vou orar muito, Deus não vai nem acreditar. Porque essa semana eu faço Deus ficar assim, gente, como ele orou. Não, Deus sabia que você ia dizer isso, que você ia orar, ou não orar. E é por isso que existe algo, amado, chamado graça. Porque Deus nos conhece e Ele não desiste de nós, Ele nos ama, Ele não nos deixa como estamos, Ele nos leva para um bom lugar, Ele cuida daquilo que precisamos crescer, mas nada em nós surpreende Deus. Nada em nós. Então que prova é essa? Porque a gente acha que é Deus sem saber. Gente, deixa eu ver uma coisa. Porque assim, eu preciso ver se ele vai entregar Abraão, Isaac, né? Então eu vou ter que fazer algo aqui para ver se ele vai entregar. Deus sabia ou não sabia que Abraão já ia entregar, irmão? Claro que sabia. Que prova é essa então? Era para Deus saber alguma coisa ou era para Abraão saber alguma coisa? Era para Abraão saber onde o coração dele estava. Não era para Deus ficar surpreso. Ih, ele entregou mesmo. Era para Abraão saber onde o seu coração continuava encaminhada em Deus. E aí a Bíblia vai começar, amado, se isso aqui não é mais claro do que poderia ser, eu não sei o que é mais claro. Se você puder anotar na sua Bíblia, marcar, colocar um marca-texto, colocar purpurina, glitter, o que for, para nunca mais esquecer. A Bíblia começa a fazer agora sombras, diga sombras. Começa a dizer no versículo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, diga único filho. Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Questionou Abraão, ó Deus, por que fazes isto, Deus? A Bíblia diz que Abraão levantou-se. Pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia. Vocês estão aqui, irmãos? Ao terceiro dia. Eu vou dizer de novo. Ao terceiro dia. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não, irmãos. Não, irmãos. Não. Porque na nossa cena está, meu Deus, meu filho, que Deus me prometeu, mas agora me pediu. E a gente vê, eu não estou dizendo que não veio uma tristeza. Eu não estou dizendo que possa ter vindo um impacto. Mas aquilo não parou ele. Eu não sei, porque não é o que o texto está dizendo. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu estou vendo o que ele fez. A Bíblia diz que ele se levantou, que ele não questionou. Deus tinha dado uma palavra para ele. É nesse filho que você vai ter uma descendência. Ele não questiona Deus. Ele sabia que se ele tinha uma aliança com Deus, Deus não podia mentir para ele. Porque ele diz, eu vou até lá e vou adorar, e adorando com ele, nós voltaremos para vocês. Porque ele sabia, amado, que morrendo ou não morrendo, o menino ia viver. Na cabeça de Abraão, o que era? Deus não pode mentir. Deus tem zelo por sua palavra. Deus e sua palavra são a mesma pessoa. Ele disse que eu sou uma bênção. Ele disse que a minha descendência é nesse menino. Ele está pedindo o menino. Eu não vou questionar. Eu sei de uma coisa. Se o menino morre, ele ressuscita. Porque ele não pode mentir. Não, irmãos, não. Ele diz, ele estava crendo que se Isaac morresse, Deus ia ressuscitar. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode infringir a sua palavra. Abraão não estava questionando Deus. Abraão sabia, eu posso continuar confiando nele. Ele me pediu isso e eu continuo confiando nele da mesma maneira, do mesmo modo. Eu vou lá, eu vou adorar e nós voltaremos para junto de vocês. A Bíblia diz, irmãos, que
a fé, ela fala. Nós vamos ver algumas coisas aqui sobre a fé. Abraão é o pai dos que creem. Quem creu aqui, querido? Você creu? Nós vamos ver, e a Bíblia dá testemunho de que essa aqui é a proto, ou não a proto, porque essa foi no Éden, mas essa é a anunciação do Evangelho a Abraão. Esse é um desenho, isso é algo onde Deus está mostrando a Abraão que Ele vai fazer. Quando Ele puder enviar o seu filho também, o seu único filho, Ele está mostrando a Abraão, olha, faz isso, porque você fazendo a sua parte, eu posso fazer a minha, Abraão. Aleluia. E se a fé fala, amado, eu não posso dizer nada diferente de fé. Eu não posso dizer nada diferente daquilo que eu estou crendo. Ele não podia dizer, mas o menino vai morrer. Não, ele disse, voltaremos, 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 voltaremos. E se alguém questionasse, mas você vai matar, como ele vai ver? Deus ressuscita, voltaremos, voltaremos, voltaremos. Meu Deus. Você pode dizer, Areta, o texto não está dizendo isso. Abre lá em Hebreus, por favor, por gentileza. Para você não achar que eu invento as coisas, né, irmão? E continuar me amando. Você continua me amando, irmão? Hebreus. Aleluia. Hebreus 11. Hebreus 11. O versículo 17. Hebreus 11, 17. Você deixou o seu dedo lá em Gênesis? Eu vou voltar lá. Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17 eu vou ler. Pela fé, diga pela fé. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Por que ele fez isso? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Fiquei até arrepiada, irmão. Por que ele fez isso? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. E a Bíblia segue dizendo, de onde também, figuradamente, o recobrou. Por que figuradamente? Porque Isaque não precisou morrer. Quando para Abraão, o que para Deus já estava revelado, o coração de Abraão, quando ele entendeu, meu coração está em me entregar a Deus e não questionar a Ele, quando esse lugar de entrega aconteceu, era o que Deus precisava. Era o que Deus precisava, irmão, do quê? Do coração sem reservas. De um coração, amado, que está entregue a Deus, que está confiando em Deus. E a Bíblia diz que ele não precisa chegar a ir até o fim com Isaque. Aparece um outro animal e é oferecido no lugar de Isaque. Por isso a Bíblia diz, de onde também figuradamente o recobrou. Mas o que a Bíblia está dizendo que foi pela fé, diga pela fé. Abraão sabia, se Deus me deu uma promessa, Ele não pode mentir. Voltaremos, 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 voltaremos. Se você for ver a sequência dos versículos lá em Gênesis 22, volta para lá e eu quero te mostrar o que vai acontecer a partir do 6. 22, 6. A Bíblia diz, eu posso continuar? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Sobre Isaque. Colocou a lenha do holocausto, a madeira, sobre Isaque. Ah, Senhor. A lenha do holocausto, a lenha do sacrifício, sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, pai, eis que o fogo e a lenha estão aí, não é? Mas onde está o cordeiro? Diga o cordeiro. Diga de novo, irmão, o cordeiro. Onde está, pai, o cordeiro? Onde está, pai? Ele não disse um. Onde está, pai? O cordeiro. Onde está, pai? O cordeiro para o holocausto. E ele disse, respondeu Abraão, Deus proverá
para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele não diz um cordeiro, ele diz o cordeiro, o cordeiro, o cordeiro. E a Bíblia vai dizer no 9, chegaram a um lugar em que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas lhe bradou um anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E você sabe, ele diz, não estendas a mão no rapaz e nada lhes faça, porque sei agora que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, o teu único filho. Nós vemos, amados, até o final da sequência, que Abraão ia até o final. Ele ia até o fim para fazer aquilo que Deus mandou fazer. E veja como isso é algo do coração. Quando se revelou aquilo que Deus sabia na sua onisciência, Abraão vai me entregar. Para Abraão estava claro, eu vou entregar tudo a ele. Eu vou entregar tudo a Deus. Porque eu sei que se Deus está me pedindo o meu melhor, porque o meu melhor é Isaque, Deus também vai me dar o seu melhor. Eu sei que se Deus está pedindo o meu melhor, é porque Ele vai me dar o seu melhor. Amados, eu quero te mostrar algo aqui. Abraão devia estar pulando, fazendo festa quando isso aqui aconteceu. Abraão devia estar cantando um monte de canções de júbilo. Bora, Isaque, para de perguntar, menino, vambora. Isaque, daqui a pouco você vai entender. Eu estou entendendo, Isaque, eu estou entendendo, Isaque. Isaque, vamos, porque você é meu único filho. Meu filho, a quem eu amo, eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. É meu único filho, é meu filho único. Eu estou entendendo. A gente andou 3 dias. Isaque, vamos embora, eu estou entendendo, Isaque. Deus vai consertar as coisas. E eu preciso ir até o fim. Ele vai fazer a parte dele. Isaque, a gente vai ter uma história contada para a eternidade. Como Deus vai consertar as coisas nesse mundo. Vamos, Isaque, é a nossa fé. A Bíblia, amados, vai narrar uma história onde cordeiros são imolados. Onde cordeiros foram sacrificados, mas ainda não era o cordeiro. Mas ainda não era o cordeiro. Mas ainda não era o cordeiro. Quando Abraão faz a parte dele, legalmente Deus pode fazer a dele, enviando um homem para vir para essa terra. E o anjo aparece para Maria e diz, não temas, Maria, porque você achou graça diante do Senhor. Você conceberá e dará à luz a um filho, a um homem, meu único filho. Ele se chamará Jesus. E ele será grande e o seu trono não terá fim. A Bíblia diz que João Batista, irmão, viu Jesus entrando e disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro. É como se ele estivesse falando, finalmente, o Cordeiro certo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o certo. Esse é o Cordeiro certo. Amados, eu posso ver Abraão se regozijando porque ele entendeu isso. Abraão entendeu que Deus não estava dando ponto sem nó, você entendeu? Abraão estava, Deus vai enviar o seu filho também, Isaque, vamos embora. Mas quando o seu filho vier, ele vai consertar tudo. Algumas pessoas acham, irmãos, que Deus foi pego de surpresa com o pecado do homem, não é? Oh, meu Deus, a árvore, Deus falando com ele mesmo, oh, meu Deus. A árvore, comeu. Comeu. E agora? Vou ter que consertar tudo enviando Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 13. Apocalipse 13, o versículo 8. Apocalipse 13, o versículo 8. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite, irmãos? Apocalipse 13, o versículo 8 diz o seguinte, você encontrou? A Bíblia está falando sobre algumas coisas dos eventos finais aqui
dos últimos tempos. Mas eu quero pegar algo aqui nesse contexto. Diz, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aí ele vai dizer de quem é o livro da vida. Do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deixa eu te dizer algo. Para o mundo ser criado, Jesus já havia sido imolado no coração de Deus. É como se lá em Gênesis 1:26 estivesse Deus, Jesus que ainda era o verbo, lembra? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o Espírito Santo, façamos o homem. E é como se por causa da eternidade ele soubesse, eles vão pecar. E Deus tivesse dito, mas eu vou. Então vamos continuar. Para que tudo fosse criado, Jesus já estava imolado no coração de Deus. O que Deus precisava entender, ter ou perceber em Abraão. Abraão perceber na verdade, se o coração dele também estava desprendido. Para que Deus legalmente pudesse enviar o seu. Para que Deus legalmente pudesse colocar a valer aquele plano que desde a eternidade, amado, já estava escrito. Já estava feito, já estava providenciado. Você não precisa abrir lá, você pode só anotar. E a Bíblia também tem outro versículo que prova isso. Está lá em 1 de Pedro, eu vou ler. Nós fomos resgatados no 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. No versículo 20, 1 de Pedro 1:20, vocês abrem, né? Vocês são crentes bereanos, glória a Deus. 1 de Pedro 1, versículo 20. Conhecido o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando o sangue de Cristo foi conhecido, irmãos, diga antes. Antes do mundo. Antes do mundo ser criado, esse cordeiro já havia sido conhecido. E a gente vai terminar aqui com um texto que está lá em João 8. E a gente vai terminar, eu sei que Deus, Ele comunicou algo aí ao seu coração. Mas eu quero terminar com esse versículo. Vai lá para João 8. Eu sei que é um verso muito, muito conhecido. João 8. Lá em João 8 é o que está escrito, irmãos, sobre aquilo que todo mundo sabe citar, né? No versículo 32, há um versículo bem famoso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente conhece muito esse texto de João 8 por causa desse versículo. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Os judeus, e havia algumas pessoas questionando a maneira como Jesus ele andava. A Bíblia fala sobre pessoas que achavam que Jesus tinha demônio, porque ele se chamava ou ele se fazia como Deus. Ele dizia que Deus era o seu pai. Ele falava coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. E as pessoas estavam questionando Jesus. E aí, todo o contexto de João 8, se você for ler, os judeus estão interrogando a ele, no versículo 31, diz assim, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí está, conhecereis a verdade vos libertará. Aí olha o que eles dizem no 33. Responderam-lhe, pois, né? Somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos. Como você está dizendo que a gente tem que ser livre? Os judeus estavam admitindo, Jesus, a gente é descendência de Abraão. A gente nunca foi escravo. E acabava que tinha sido, né, irmãos? Vários exílios, até no Êxodo lá, né? Você sabe que eles estavam sendo escravos no Egito. Haviam sido, sim. Mas eles não estavam admitindo isso. E Jesus não está falando dessa liberdade. Jesus está falando sobre uma liberdade que Ele veio providenciar onde, amado? Dentro do nosso coração. E Ele está dizendo, olha, no versículo 34 Ele diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo que comete o pecado é escravo do pecado. No 35 Ele diz, o escravo não fica para sempre na casa, é o filho que fica assim para sempre. Jesus começa a mostrar para ele as coisas e para eles entenderem que Ele veio com o propósito de fazer o quê? De abrir a porta, de chamar todo mundo para entrar, de dizer, eu vou trazer vocês para o meu lugar, para um lugar onde vocês vão ter tudo que é do meu Pai. Nós vamos ser co-herdeiros. Jesus estava ministrando isso para eles, mas eles não estavam acreditando.
E lá na frente Jesus vai dizer, olha, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês não, ele mente desde o princípio, ele jamais se firmou na verdade, nele não há verdade. E ele começa a dizer, sabe o que, irmão? Preste atenção nisso. Ele diz, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam crendo como Abraão creu. Porque eu faço as coisas que eu faço e vocês estão dizendo que eu tenho demônio, mas você sabia que Abraão creu em mim? Por que vocês estão duvidando de quem eu sou? Porque vocês estão duvidando de que eu sou o cordeiro. Abraão creu que eu era o cordeiro. Abraão creu que eu viria para consertar isso aqui. Mas vocês não estão acreditando, então vocês não são filhos de Abraão. E aí, amados, o pessoal começa a olhar para ele assim, ó. De que Jesus está falando? Aí no versículo 56... a Bíblia diz, 8:56, você está comigo até aí? Jesus continua dizendo para os judeus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Aleluia! Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Quando ele se alegrou, irmão? Naquele dia. Bora, Isaac. Isaac, vamos embora, Isaac. Isaac. Vamos, Isaac. Deus vai fazer alguma coisa, Isaac. A gente vai, a gente volta. Deus não mente, Isaac. Vamos nos alegrar. O que você está vendo, pai? Eu estou vendo é Jesus, Isaac, vamos embora. Eu estou vendo Jesus, Isaac, vamos embora. Coloca a madeira, Isaac, porque ele também vai levar. Vamos embora. Bora, Isaac. Amado, sua Bíblia está dizendo que ele se alegrou ao invés de chorar? Que coisa boa, gente. Alegrou-se por ver o meu dia, viu, e não diz só que se alegrou, que se regozijou. Amado, isso aqui é melhor que Maracanã. Isso aqui é aquele negócio que em Maracanã você sabe, a pessoa se abraça sem se conhecer, irmão. É um negócio que não tem explicação, você entendeu? É aquele negócio que não é comedido. É um desespero. Foi desse jeito que Abraão fez. A Bíblia diz no 57 o que muita gente aqui pode estar pensando. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Jesus, ainda não tem 50 anos... e você está dizendo que viu Abraão? No 58 respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade eu te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou. Amados, a Bíblia vai dizer que nós, os que cremos, é que somos filhos da fé de Abraão. Nós, os que cremos, é que herdamos as promessas em Abraão. Nós, os que cremos, é que entendemos o que Deus fez em Jesus. Onde um nível de relacionamento com Deus nos traz a um lugar de segurança. A um lugar onde eu não tenho dúvidas sobre quem meu Pai é. Eu já ouvi, irmãos, pessoas dizendo, não, eu faço tudo, mas isso eu não entrego não, gente. Deus deve estar confuso. E a pessoa quer, não, isso não. E me aparenta e me lembra de um testemunho de alguém que lutou contra um pedido de Deus. Isso está em um dos livros de Kenneth Hagin. Irmão, lê todos e aí você vai descobrir em qual tá, amém? Porque agora eu não vou lembrar. Mas diz que alguém lutou contra um chamado de Deus, sabe? Deus me chamou, eu acho que o lugar era a China. Deus me chamou para ir para a China. Deus me chamou para ir para a China, mas para a China eu não vou, mas para a China não. Porque se fosse para a Disney, todo mundo ia, né, irmão? Mas você ouviu, vai para a China, aí você sai, diabo, sai, diabo, que isso não é de Deus. Mas a pessoa ficou e lutou. Me parece lá, você vai conferir em todos os livros, amém, que eram 20 anos. E um dia, depois de 20 anos, a pessoa veio a um apelo assim, ok, Deus, farei a sua vontade, Deus. Sabe, quase que chutando o balde mesmo, eu me entrego. Eu vou então. E aí a pessoa que estava ministrando, parece que foi assim que aconteceu, disse para aquela pessoa, olha, Deus está mandando te dizer que Ele não quer que você vá para a China. Ele só queria saber se você estava disposto a ir.
Existem coisas, irmãos, que são só para localizar onde está o nosso coração. É como aquela pessoa, Deus, me dá um carro que eu vou servir o Senhor. Eu vou dar carona para todos os membros da igreja, nem que eu dê 15 viagens, Deus. Me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. O carro chega. Aí você, Deus, mas a pessoa mora na rua que não tem asfalto, vai estragar meu carro. Deus, é muita prova. Mas o carro era para servi-lo. Onde está o nosso coração, irmãos? Existem coisas que nós podemos entregar nessa noite. E Deus está esperando que você localize o seu coração para que você experimente ainda mais abundância. Para que você se desprenda de coisas, amados, que podem estar te prendendo até agora. De alguém que ainda tem reservas para com Deus. De alguém que ainda tem dúvidas sobre Deus ter te pedido algo. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus vai te infringir ou Deus vai te anular. Deus respeita quem você é. Mas a questão é o entendimento de que tudo que eu sou, tudo que eu posso, tudo que eu tenho, veio dEle. E se não fosse Ele, eu não teria nada, eu não seria nada, eu não poderia nada. E se Ele me pedir algo, eu dou, eu faço. Eu reconheço que se eu venci algo, foi meu Deus. Eu reconheço que se eu venci alguma batalha, como Abraão, eu entrego tudo a Deus, porque foi Ele que me ajudou. Eu não trago os holofotes para mim. Eu mostro a leitura que Deus pode fazer do meu coração. Tudo que eu tenho é seu, Senhor. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, Senhor. Tudo que eu tenho é seu. Você pode fazer essa oração aí nessa hora, amado, no seu lugar. Mas eu não quero, querido, que você diga porque eu te pedi. Eu quero que você tenha esse momento com Deus para entender. Se Deus me pediu algo, se Deus me pediu um tempo para fazer algo para Ele, se Deus me pediu, alguma ousadia para fazer algo, se Deus está falando isso para mim, o que eu preciso saber? Que é Deus que está mandando. E se Deus manda, Ele financia, Ele é aquele que não pode mentir, e eu não vou duvidar dEle, eu vou crer nele, porque Ele tem caminhos de paz para mim, Ele não tem caminhos de mal para nenhum de nós, irmãos. Quantas pessoas estão com dúvidas sobre quem Deus é? As pessoas têm achado que Deus está furtando elas, que Deus está roubando elas, que Deus está pedindo coisas demais para elas. Mas quando Deus te diz, olha, tenha um tempo com mais qualidade comigo, e eu quero te mostrar algumas coisas. Se você, amado, não decidir abrir mão de coisas lícitas, para se dedicar um tempo em ouvir a voz de Deus, a culpa não vai estar em Deus. Porque Deus quer nos mostrar, Deus quer nos revelar, mas nós estamos muito apressados na vida. Nós estamos correndo de um lado para o outro e nós não entregamos um tempo que deveria ser para Ele. E às vezes tudo que Ele está te pedindo é um tempo, para te dar uma direção, para te dar um caminho. E a gente chega diante dEle dizendo, Deus, o Senhor entende, né? Que eu não tenho tempo. Ele não entende. Ele sabe que tempo é questão de prioridade. E que eu nunca vou ter mais tempo enquanto eu não usar melhor o tempo que eu já tenho. Se Deus está te pedindo algo para você liberar da sua vida, coisas, irmãos, que você já vem lutando há um tempo, coisas que você tem na sua carne resistido e dito, pai, eu não consigo vencer isso. Hoje há um socorro para você. E se você entregar-se completamente ao Senhor, a Bíblia diz que há um socorro no trono da graça. Há um socorro no trono da graça. Um lugar onde nós achamos graça para nos socorrer em ocasião oportuna. Um lugar onde Deus, Ele vai te socorrer naquilo que você precisa. Amado, o que tem acontecido é que pessoas, quando existe algo na vida delas, ao invés de elas correrem para Deus, elas correm de Deus. Como se, não quero mais falar com Deus. Amado, mas se Deus fosse o problema, quem vai ser a sua solução? Se Deus for o seu problema, quem vai ser a sua solução? Sabe, irmãos, Ele quer que eu e você desfrutemos da vida plena que Ele conquistou em Jesus para nós. Quando eu falo sobre entrega, eu falo sobre uma vida onde nós andamos no Espírito e subjugamos aquilo que o nosso pensamento quer nos afetar, ou aquilo que a nossa carne quer fazer. Quando Deus diz, ama, você pode amar, é porque você pode amar. Quando Deus diz, fale fé, o seu coração diz, eu vou falar certo, é porque você pode falar certo. Quando você percebe algo por dentro te levando a um lugar mais alto, é porque Deus quer te animar na sua palavra, para que eu e você andemos em um lugar, amado, que somente numa vida entregue nós vamos poder desfrutar.
Tem gente desconfiando de Deus, mas Deus só faz as coisas com o meu vizinho, ou Deus só faz as coisas com fulano ou naquela igreja. Deus faz o que faz para aquele que tem fé nele, irmãos. O problema não está com Deus. A fé, ela é a firme certeza das coisas que se esperam. E Deus está agradado a se revelar em um filho que age em fé. Eu creio no meu coração, irmãos, que existem coisas que cada um sabe o que precisa entregar aqui na sua vida. Cada um sabe aquilo que tem tentado parar você. E eu quero que hoje você faça isso, ou essa entrega com alegria. Por que você faz o que faz? Por que você deseja servir na igreja? Quais são as suas motivações diante do Senhor? Por que você quer o emprego que você quer? Por que você quer o carro que você quer? Por que eu e você desejamos as coisas que desejamos? É para que Deus seja glorificado? Ou é para dizer, a minha mão conseguiu isso? Quando nós ajustamos, amados, o nosso coração diante de Deus, é Deus mesmo que galardoa a cada um de nós. Quando nós entendemos, Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo é pelo Senhor. Nada eu posso fazer na minha própria força. Não é no meu diploma que eu me glorio. Não é na minha família que eu me glorio. Não são nas minhas posses que eu me glorio. Aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Não se glorie na sua força. Não se glorie na sua riqueza. Não se glorie naquilo que a sua mão pode fazer. Mas o que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Em saber que Ele é Deus. Eu quero que você se coloque de pé, irmãos. Nós vamos orar. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara à tua presença. Nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. És tudo